Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, falando do estado plano de deformações, que é análogo ao estado plano de tensões, né? O desenvolvimento da formulação é muito parecido, a única coisa que difere é que no lugar das tensões, então nós temos as deformações, e o conceito, basicamente, reside em termos deformações apenas num plano, não possuindo deformações em outro plano qualquer que não seja o de análise. Então, similarmente às tensões, né, nós temos a tríade de equações das deformações. Então, nós temos εx1, εy1 e γ x1, y1 sobre 2. Nesse caso, γ sobre 2, visto que nós temos o conceito do paralelogramo sendo, né, o resultado da deformação do elemento infinitesimal quadrangular. Né? Então, quando nós temos o elemento infinitesimal quadrangular e ele se deforma formando um paralelogramo, então nós temos a divisão entre os ângulos, né, no que se refere ali às duas arestas. Então, nós temos um γ xy sobre 2. De qualquer modo, essas deformações dependem do ângulo θ, né, que vai depender do plano de análise, né? Então, sendo um plano inclinado ou um plano cortado. Nesse caso, de maneira similar também ao estado plano de tensão, nós temos ali que, se nós somarmos as deformações normais, tanto no estado inicial quanto final, obteremos uma constante. De modo que, então, se nós tivermos o estado, nesse caso, a deformação inicial e uma das deformações normais finais, nós então teremos também facilmente, via esse cálculo simples de soma, de equação simples, né, o outro valor de deformação normal. Então, e nesse caso, de maneira análoga ao estado plano de tensão, nós temos também, para achar o máximo e mínimo, né, derivar com relação ao ângulo e igualar a zero, tá? Máximo e mínimo normal. E aí a gente obtém para o ângulo principal, né, essa expressão de tangente de 2θp é igual a γ xy dividido por εx menos εy. Tá, então a gente chega a essa expressão que, lembrando, fornece não apenas um, mas dois ângulos. Né? A gente está diante do círculo trigonométrico. E esse triângulo, é claro, vai fornecer seno e cosseno também, né? Então, diante da última equação vista de tangente de 2θp, nós temos a formação desse triângulo que aqui se apresenta, podendo assim extrair as expressões de cosseno de 2θp e também de seno de 2θp. E, após o cálculo dos ângulos principais, ao substituí-los já na expressão de εx1, obtemos, é claro, aí as deformações principais, que, se analisarmos aqui com relação às tensões principais, veremos que basicamente é a substituição do que nós vimos lá em termos de sigma e tal, nesse caso aqui também para nós. E uma
importante observação aqui a ser enfatizada é que nos planos principais, efetivamente, as deformações de cisalhamento são nulas, tal como tínhamos que nos planos principais as tensões de cisalhamento também eram nulas, de maneira análoga, então, para a deformação. E objetivando agora encontrar as deformações de cisalhamento máximas, então coletamos aquela expressão inicial e vamos derivar com relação ao ângulo e igualar a zero, justamente para encontrá-lo, que fornecerá então a expressão do ângulo principal de cisalhamento. Então, nós temos essa expressão εy menos εx dividido por γxy. Então, dessa expressão originar-se-á um triângulo. Tá? Então, da expressão anterior, esse triângulo agora surge. E é claro que daí também conseguimos extrair o cosseno e o seno, visto que o triângulo já está formado. E aí nós temos, ao substituir esses ângulos principais na expressão de γx1, y1, temos então a deformação de cisalhamento máxima, como sendo então essa raiz quadrada desse termo. De modo análogo também, então os planos de deformação de cisalhamento máximo estão também situados a 45 graus com relação aos planos principais, ou seja, o ângulo de cisalhamento θ é igual ao ângulo de cisalhamento ao ângulo principal, mais ou menos 45 graus, ou seja, sabendo-se ali a orientação dos planos principais, via essa equação simples também se descobre o ângulo de cisalhamento. Tá? Isso então é válido para estado plano de deformações. De modo análogo, então, nós temos também a definição da deformação média, que a gente definiu a tensão média, análogo, então, e γ sobre 2 máximo, que é equivalente ao tal máximo. Então, nós temos o ε1 menos ε2 sobre 2, de modo que as deformações principais, então, serão dadas pela própria deformação média, mais γ sobre 2 máximo, no caso da deformação principal 1, e no caso da deformação principal 2, a deformação média menos γ sobre 2 máxima. Círculo de Mohr também de modo análogo, o procedimento, se nós visualizarmos aí o procedimento que adotamos lá para tensões, a analogia é confirmada. Então vamos até passar um pouco mais rapidamente essa parte, visto que isso já foi visto. Vamos aqui agora o círculo de Mohr para deformações. Então nós temos ali, observando o estado de tensão AB, por exemplo, para θ igual a zero. Então nós temos ali a definição de εx ali embaixo, na horizontal. Nós temos a definição de εy lá em cima, também na horizontal. E a definição de γxy sobre 2, ali na vertical à direita, mais à direita. E menos γxy sobre 2, ali lá em cima, à esquerda. Tá? Então, de modo análogo aí às tensões, nós temos também um círculo de Mohr para deformações. Tá? O modo de construção é também seguindo um procedimento padrão, de modo que o círculo de Mohr seja padronizado com relação ao que a literatura coloca para representação gráfica. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.